Graça e paz, estamos no ar com mais um programa Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz é um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Vamos iniciar esse programa por meio de uma oração. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos e te louvamos por mais essa oportunidade, Senhor, e ouvimos a tua voz. E rogamos que o Senhor fale conosco por meio desse programa, em nome de Jesus a quem oramos. Amém. Estamos aqui com o pastor William Rafael. O pastor William Rafael é pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Pastor, nós como cristãos e nesse nosso bate-papo de hoje, nós falamos sempre da importância da palavra de Deus. E a pergunta que eu tenho para o senhor hoje é o que a Bíblia tem a nos ensinar? Graça e paz, Douglas, e a você que está nos acompanhando de casa. De fato, essa é uma pergunta importantíssima e até baseada no nosso breve catecismo, que pergunta sobre qual é o ensino da Bíblia, o que é que ela nos ensina, qual é a mensagem principal que ela passa para nós. E eu gostaria de ler alguns textos que falam sobre a necessidade da Escritura, propósito dela e o que é que ela nos ensina. Lá em Deuteronômio 29, o Senhor vai dizer que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A primeira coisa que nós temos que saber é que a Bíblia foi revelada pelo Senhor, ela foi dada pelo Senhor a nós. Não de uma única vez. Alguns podem até pensar que a Bíblia caiu do céu assim, um livro prontinho, e está em nossa mão. Não, não foi assim. O Senhor revelou progressivamente a sua palavra ao longo dos anos. Isso, inclusive, é o que torna a Bíblia um livro singular e sobrenatural, cuja mensagem permanece para todos sempre. Nenhum livro no mundo contém as características, possui os elementos e a variedade de coisas que a Bíblia Sagrada tem. É um livro que tem mais de 40 autores, claro, o principal autor que inspirou é o Espírito Santo de Deus, mas humanamente falando, mais de 40 autores fizeram ou comporam este livro. Nós temos um período de escrita de mais de 1.500 anos. Nós temos 3 línguas que são aqui escritas, o hebraico, o latim e o grego, melhor dizendo 4, porque tem também uma parte em aramaico. E nós temos diversos continentes onde a Bíblia Sagrada foi escrita, porções que foi escrita na Ásia, outras porções na África, outras porções na Europa, como por exemplo as cartas de Paulo. Nós temos na Bíblia Sagrada, né, diversos lugares onde foi escrito. Alguns escreveram nos campos, outros na cadeia, outros numa ilha, como foi o caso de João, outros no cárcere, como foi Paulo, outros no palácio, como escreveu Daniel, também escreveu Davi. Nós temos inúmeros contextos, homens diferentes, pessoas diferentes, em épocas totalmente diferentes, em uma língua totalmente diferente da outra. O hebraico é diferente do grego, do aramaico e do aramaico e do latim. Porém, há uma coisa extraordinária na Bíblia Sagrada, que mesmo com toda essa variedade, ela tem uma mensagem única. Ela nos apresenta Cristo e nos apresenta a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que o texto que nós lemos diz que tem coisas que estão encobertas e pertencem ao Senhor. Nós não sabemos quais são, nem sabemos o que é. Porém, as reveladas, aquilo que está na palavra de Deus, pertencem a nós e aos nossos filhos, para que nós cumpramos todas as palavras da lei do Senhor. Lá em João 20, versículo de número 30 e 31, diz o Senhor o seguinte, diz a palavra de Deus o seguinte: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós temos o Antigo Testamento falando sobre a palavra do Senhor. Nós temos o livro de Salmos, por exemplo, Salmo 119, que fala que a lei do Senhor é perfeita, que ela refrigera a alma, que a lei do Senhor ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o nosso caminho, que ela
ela de fato nos apresenta a vontade do Senhor. A lei de Deus, ela é perfeita. Só que no Novo Testamento nós também temos menções ao propósito pelo qual a Bíblia Sagrada foi nos dada. E a Bíblia foi nos dada exatamente para nos apresentar a vontade de Deus para a nossa vida. Se nós não tivéssemos a Bíblia, se nós não tivéssemos esse livro em nossas mãos, certamente nós ficaríamos tateando, tentando entender o propósito da nossa vida e não encontraríamos. É somente à luz da palavra que nós compreendemos quem é Deus, qual é a lei de Deus, o que é que essa lei de Deus diz, quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós haveremos de ir e o que é que Deus quer para nós aqui nesse mundo. Tudo isso nós encontramos à luz da palavra do Senhor. Então, a Bíblia Sagrada é a mensagem de Deus para a minha vida, para a sua vida, onde o próprio Deus graciosamente se revelou para que nós pudéssemos conhecer. Imagine um objeto não identificado sendo utilizado por você. Imagine a cena. Alguém chega na sua casa, manda você fechar os olhos e coloca em suas mãos um objeto que você nunca viu na sua vida. Nunca. Nada que você tenha visto, nada que se compare. E a pessoa chega e coloca nas suas mãos. Certamente você não saberá utilizar, nem entenderá o porquê daquilo. É preciso você perguntar a quem lhe entregou ou a quem criou. Qual a razão? Qual o propósito? Para que serve aquilo dali? Ora, a nossa vida não é diferente. Há muitas pessoas que estão tentando entender sua própria vida à luz de si mesmo. Isso é um equívoco. Nós não conseguimos entender o homem a partir do homem. Nós só entendemos melhor o homem, quem nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos, a partir daquele que nos criou. Ele é que tem a resposta. Ele é que tem a orientação. Ele é que tem as ordenanças para que nós possamos viver corretamente. Tudo isso nós encontramos na Bíblia. Então, a Bíblia nos foi dada para revelar-nos a vontade do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus a inspirou para que a nossa vida pudesse ser conduzida pela palavra. Para que nós pudéssemos enfrentar as lutas, os dissabores, os nossos temores, sobretudo para que nós pudéssemos enfrentar o pecado. Como enfrentá-lo? Como lidar? Como entender qual a esperança para a nossa vida? Por que nós sofremos? Por que estamos nesse mundo? Por que acontecem essas coisas todas? A Bíblia Sagrada nos apresenta tudo isso. Então, a Bíblia nos foi dada para revelar a vontade de Deus para nós e para nos orientar com respeito ao que fazer. Segunda pergunta do breve catecismo já tratou sobre isso, nós meditamos aqui. O que é que Deus quer para a nossa vida? Qual é o propósito dele para a nossa vida? Nós temos um propósito, nós temos um fim principal nesse mundo. Só que só é possível entender isso à luz da palavra do Senhor. Então Deus graciosamente nos deu a sua palavra para nos orientar. Pastor, é possível eu pegar a Bíblia e ensinar o que é errado? É possível. Alguém usar o livro, a palavra de Deus, para não ensinar o que a Bíblia ensina, mas para distorcer o que ela ensina. Sim, perfeitamente. A Bíblia Sagrada vai até mesmo nos alertar com respeito a isso. Que há muitos lobos, muitos falsos mestres, falsos profetas, há muitos dissimulados que podem erroneamente induzir as pessoas ao erro. A palavra de Deus não contém erros. Ela é a palavra de Deus. Porém, é possível que alguém maldosamente, alguém sem conhecimento verdadeiro da palavra, conduza pessoas ao erro. E isso não é algo novo. A Bíblia Sagrada nos apresenta desde o Antigo Testamento muitos falsos profetas, nos apresenta muitos homens mal intencionados. O próprio diabo fez isso. O primeiro a distorcer a palavra foi o diabo. Quando lá no Éden o Senhor disse ao homem: olha, não comam desse fruto proibido. Não coma, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Quando o diabo vai tentar a mulher, ele diz assim: é certo? Foi isso mesmo que Deus disse? A primeira coisa que o diabo faz é implantar dúvida no coração. Deus disse isso mesmo? Você certamente já passou por uma situação de sair de casa e ser questionado. Você desligou o ferro de passar? Você desligou o fogão? Ora, você sabe que você desligou. Você saiu de casa tranquilo porque você
Na sua mente você desligou o ferro, desligou o fogão, desligou a lâmpada e tal. Só que de repente alguém começa a questionar. Tem certeza que tu desligasse o fogão? Tem certeza que desligou o ferro? E ainda mais se vocês saíram de casa às pressas. É bem provável que você, assim como eu, comece a questionar a sua convicção anterior. Eu saí de casa tranquilo, mas agora eu estou pensando, será que eu desliguei mesmo? Pois bem, a estratégia do diabo no princípio foi questionar a palavra. Será que Deus disse isso? Logo em seguida, após questionar a palavra, o que é que o diabo vai fazer? Ele vai distorcer. Vocês não vão morrer. É certo que vocês não vão morrer. Deus sabe que vocês não vão morrer. Vocês vão se tornar conhecedor do bem. Vocês vão ser como Deus. O diabo distorce. Primeiro, questiona, né? Depois o diabo distorce. Terceiro, o diabo mente, dizendo que nós seremos como deuses. Pois bem, é possível alguém pegar a palavra e distorcer. Que nós possamos, então, atentar para a palavra, nos atentarmos e nos determos na palavra, para que não sejamos conduzidos pelos erros, pois na palavra de Deus nós encontramos as orientações para a nossa vida, encontramos orientações que nos levam ao céu, encontramos orientações do que precisamos fazer e do que precisamos ser para darmos a vida eterna que nos é prometida em Cristo Jesus. Amém, pastor. Estamos assim encerrando mais um programa Mensagem da Cruz e você é o nosso convidado para participar das nossas programações. Desde já agradeço, querido ouvinte, por você estar acompanhando a programação e peço ao pastor que esteja orando, assim encerrando mais esse programa. Amém. Vamos orar ao Senhor, onde quer que você esteja, eleve o seu pensamento ao trono da graça e vamos juntos orar ao Senhor. Pai bendito, louvamos o teu nome por esse privilégio e oportunidade de proclamarmos a tua palavra em rede social, bem como também na rádio, aonde quer que as pessoas estejam ouvindo este programa, no seu carro, no seu comércio, na sua casa, pela televisão, pelo telefone celular, aonde estiverem. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor aplique a tua palavra, que o Senhor possa fazê-los, ó Deus amado, buscarem a tua palavra, para que através da tua palavra eles tenham uma vida conduzida para a tua glória. Derrama, Senhor, graça, derrama de misericórdia, age nos corações com quebrantamento, para que haja regeneração, transformação, mudança de vida para o louvor de tua glória. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser.